Quarta-feira chegando e na Vinha FM é dia de Escola da Graça Cast. Seja muito bem-vindo, ouvinte de todos os lugares que você nos acompanha. Vamos a mais um encontro semanal com o nosso pastor Aloísio Silva. Esse encontro que já entrou para a nossa agenda e com certeza nos abençoa todas as semanas. Hoje, em especial, eu quero trazer aqui um relato de alguém que acompanha o Escola da Graça Cast, mas não sem antes cumprimentar o nosso pastor Aloísio Silva. Pastor, mais um dia da semana feliz. Tenho certeza que hoje Deus vai falar conosco através da sua palavra, usando a sua vida, pastor. Aleluia. Mais um dia em que as misericórdias do Senhor se renovaram em nosso favor. É preciso levantar todas as manhãs, erguer a mão para o céu, bendizer o nome do Senhor, não é? E agradecer, ser grato a Deus, porque todos os dias a sua graça se renova. Nem é a graça de ontem, a de ontem já passou. Deus já está nos dando uma graça nova, favor novo, misericórdia nova. Então que hoje, enquanto você nos acompanha, a palavra da graça possa ser um refrigério na sua alma. Então fica conectado. Com muita certeza. Pastor, eu vou cumprimentar aqui os pastores que estão nos acompanhando nessa edição, nesse programa de quarta-feira. Vou começar aqui com o pastor Luiz Rigonato. Pastor Luiz Rigonato, que é bom para perguntar também. Ele não só responde na rádio, como pergunta para o pastor Luiz. E como você diz, eu não sei se ele não tem dó, né, pastor? Porque a pergunta, dependendo da pergunta, é mais difícil. Mas ele costuma perguntar bem aqui no programa. Pastor Luiz Rigonato, boa tarde. Amém, Guilherme. Queria ter um filho assim, viu, Mota? Você é abençoado. É uma bênção. Para mim é um momento de revelação, de bênção de Deus. É um momento que com muita facilidade eu percebo a grande graça, misericórdia e bondade de Deus em todos os aspectos. E o pastor Luiz é uma fonte de revelação dessas coisas preciosas da parte de Deus. Então é um prazer estar com ele aqui mais um dia com o pastor Marcos Mota hoje. Com muita certeza. Pastor Marcos Mota, o nosso pastor da oração da fé que muda a história. O senhor tá bom, pastor Marcos? Eu tô ótimo, Guilherme. Para mim também é um motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez nesse podcast, né? O podcast da graça de Deus, porque a vontade de Deus é que a graça dele seja derramada em todos nós. Por isso que eu gosto daquele versículo que diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, né? Então tem muita gente procurando muito seguidor no Instagram, mas o que é melhor mesmo é você ser seguido pela bondade e a misericórdia de Deus. E a graça de Deus tem sido derramada no nosso meio. Para mim é motivo de muita alegria. Tanta gente querendo ser seguidor e nós sendo seguidos, né? 2 seguidores nos seguindo sempre. Pastora Luiz, eu quero já trazer aqui o comentário da Tassiana. Ela ouviu pelo rádio, né? E deixou um texto aqui, né? Eu vou resumir o comentário dela, mas ela estava acompanhando o podcast e olha o que ela diz aqui para o senhor, pastor. Agora que eu estou compreendendo o que é viver pela graça. Eu era de outra igreja e tinha muito peso, tão grande que não aguentei, desviei. Fiquei 10 anos afastado. Fui parar até no Candomblé. Fiquei 2 meses ali. Depois conheci a videira através do pastor Alain em Porto Velho, em Rondônia, e tenho aprendido o evangelho que traz graça, paz e amor. Olha aí, pastor Aloísio. Eu sei que escreve Alain, mas é Alain. Oh, perfeito. Ela que escreveu errado. Não, ela escreveu certo. É Alain que escreve. Escreve Alain, a pronúncia mas a pronúncia é Alain. Pronto. Ele é pastor nosso, senão ele vai ouvir e dizer, estão falando meu nome errado. Pastor Alain, grande bênção. Olha, o que aconteceu com você, filha, é o que acontece tão frequentemente nas igrejas legalistas, misturadas, não dá nem para dizer. Então, como é que é a lógica da coisa? Você chega na igreja e aí as pessoas começam a te ensinar que para você se manter salva depende de você, da sua obediência, da sua fidelidade, de você não pecar, né? E aí você tenta, você se esforça, mas você volta a cair, você esforça de novo, mas você tropeça de novo, e aí você está o tempo inteiro se sentindo desqualificada, está o tempo inteiro debaixo de condenação e culpa. Aí chega uma hora que você já caiu tanto no mesmo pecado que você conclui, ou às vezes alguém fala para você, né? Fala, olha, eu acho que você está abusando da misericórdia de Deus, acho que isso aí já é exagero.
Deus não vai ficar tolerando isso, não. A ira dele virá. E aí você pega e conclui o quê? Não consigo ser crente. Eu não dou conta. Por quê? Porque, segundo esse ensino, ser crente é resultado do seu esforço. Então você acaba se desviando por ser sincero. Não é impressionante isso? Quer dizer, você é uma pessoa sincera, concluiu a sua incapacidade, então você sai da igreja. Mas isso é lamentável, porque isso não é cristianismo. Entendeu? O cristianismo é Cristo vivendo em nós. Então, quando você entende que os seus pecados foram perdoados completamente pelo sangue de Jesus, você tem paz com Deus. E aí, porque você está em paz com Deus, você até vence agora o pecado. E você sabe que não é você que se segura em Deus, mas é Deus que te segura. Amém. Isso é extremamente importante, porque uma criancinha segurando na mão do pai é bom, mas ela pode soltar. Mas um pai segurando a mão da criancinha é melhor. Verdade. A força é muito maior. Muito né, maior? Então, é Deus que segura você. E glória a Deus que você compreendeu. Aí quando você compreende, você sente descanso, sente alívio e acaba se firmando na vida da igreja. Amém. Pastor, essa pessoa, às vezes, ela é, como essa irmã aí, o senhor está mencionando e comentando, né? Ela se sente, às vezes, como alguém que cometeu uma blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Muitos chegam a essa conclusão. Dependendo do tipo de pecado, a pessoa acha que é blasfêmia. Por quê? Ela acha que, muitas vezes, a sinceridade dela, Deus rejeita. Entende? Sempre é o contrário. Então, quando ela pensa, eu não consigo, Deus não gosta de mim, ou Deus me abandonou, ou Deus ouve os outros, mas não ouve a mim, ele começa a achar que ele está blasfemando. Né? E daqui a pouco ele começa a ter pensamentos de impurezas, pensamentos de rancor. Aí ele pensa que ele chegou num nível que não tem perdão mais. Então esse tipo de raciocínio é muito comum. Porque daí é que ele entra mais tentado ainda a cair no pecado. Só aumenta o ciclo vicioso do pecado. Não percebe que está no estágio de condenação. Isso que é condenação. Condenação. Oh Deus, como isso é importante. A maior parte, eu não estou exagerando aqui, mas é assim, a esmagadora maior parte dos evangélicos vivem constantemente debaixo de condenação. Exatamente. Alguns já chegaram até a conclusão de que esse é o padrão da vida cristã, que o crente fiel é o crente acusado, é o crente condenado, cheio de culpa. Esse é que, na verdade, está vivendo o cristianismo. E ainda dizem que é o Espírito Santo que está ali atormentando aquela pessoa. Agora, vê lá se o Espírito Santo veio para atormentar a gente, não é? Então, o Espírito Santo veio, ele é o consolador, ele veio para edificar, levantar, nunca para abater. Então, quem produz acusação e condenação é o diabo, não é? E a condenação é por quê? Porque você acredita que os seus pecados não estão perdoados. Cada pecado tem que ser perdoado individualmente. Esse é o seu pensamento. Então o diabo vem e começa a acusar. E aquela pessoa debaixo de condenação, ela não consegue servir a Deus. Ela não consegue fazer obra de Deus. Ela não consegue evangelizar. Ela não consegue expulsar demônios. Chamar ela para orar, ela não vai querer orar. Porque o tempo inteiro ela está se achando uma hipócrita, desqualificada. Então é assim que o diabo manieta, prende a pessoa de tal forma que ela não pode ser mais útil nas mãos de Deus. Isso é contra o Evangelho, porque Jesus Cristo veio para nos dar boas notícias, né? E a condenação não é uma boa notícia. Então, concorda? Não é o Evangelho. Não né? é o Evangelho. Eu sempre gosto de dizer, eu sei que é uma frase forte, mas eu vou dizer para você: pecar é ruim. Claro, Deus não gosta. Claro. Mas aceitar condenação quando peca é pior. É pior. Porque ofende a Deus. Ofende. Por que aceitar condenação ofende? Porque ao aceitar a condenação, você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi insuficiente, foi impotente para trazer completo perdão. Aí a obra dele não foi consumada, precisa de você agora terminar ela, terminar essa obra. Como? Pela sua confissão penitente, não é? Então, como o tempo inteiro as pessoas querem completar uma obra que já foi terminada, elas desonram a Deus e não entram no descanso. Qual que é o descanso
que o livro de Hebreus fala no capítulo 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. Qual que é o descanso? É o descanso de Cristo. Qual que é o descanso de Cristo? É que ele já terminou a obra da redenção. Aleluia. Ele terminou e se assentou à destra da majestade nas alturas. Exatamente. E aí Paulo fala que nós agora estamos assentados com ele. Aleluia. Então, entrar no descanso é você dizer assim, já está feito, Nossa. eu já estou perdoado, eu já estou salvo, assunto encerrado, e descansar a alma. Isso é entrar no descanso. Muita gente interpreta esse texto só com relação à ansiedade. Né? Também se aplica a ansiedade. Claro, nós temos que descansar nossa alma das preocupações, mas o maior cansaço na alma dos irmãos é a condenação. Temos que vencer. É o peso que eles carregam. Pastor, agora tem um outro tipo, até aproveitando o comentário da irmã que ouve Escola da Graça Cash, que é a pessoa que ela pensa que ela pode até errar, mas o que ela erra é muito pouco. Que seria parecido com aquela oração do fariseu que Jesus descreve, né? Certo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador. E geralmente essa pessoa coloca peso nos outros dizendo que ela é muito correta. Esse é o pior, esse aí, meu amigo, é o hipócrita, fariseu, é insuportável. É o tipo de gente insuportável. É difícil de conviver com Não, essa não tem pessoa. condição. E as igrejas estão cheias desse tipo de gente que se acham mais santas, que se acham mais próximas por causa do que elas supostamente fazem. Mas eu digo para você uma coisa. Eu sempre gosto de ser didático no que eu falo, né? Se você é alguém que acredita que a salvação é pela graça, mas depois manter-se salvo depende de você, se você acredita nisso, só tem dois tipos de crentes. Ou você se torna um crente angustiado, o tempo inteiro em conflito, porque você não consegue manter, você erra e fica achando que perdeu e fica pedindo para ser salvo de novo, você se torna esse crente angustiado, uma vida miserável. Ou então você se torna um hipócrita. Você começa a dizer, não, eu cumpro tudo, eu fiz tudo, eu obedeço tudo. Aí você se torna um hipócrita. E eu vou te ser franco, entre o hipócrita e esse crente conflituoso, eu prefiro ficar junto de um crente conflituoso. Ele está sofrendo desnecessariamente. Exatamente. Mas o hipócrita, ele agride a Deus. Por quê? Porque Deus odeia essa coisa do homem se gloriar. Deus odeia isso. Então, Efésios 2:8-9 diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras. Por que não é por obras? Porque Deus não aceita ninguém se gloriar. Ninguém dizer, olha, eu fui salvo, mas eu me esforcei, rapaz, eu era um bom crente, eu dava dízimo, liderava célula, eu jejuava, participava de campanha, eu fiz tudo, eu de fato tinha que estar aqui. Isso não vai acontecer naquele dia, Deus não aceita. Ninguém pode se gloriar de nada diante de Deus, nem da bênção, nem da salvação, do milagre, da cura, nada. Ou foi ele que fez, ou foi você. Se foi você, meu amigo, seu destino está determinado. Agora, se você creu no que ele fez, seu destino também está determinado. Pastor, os maiores candidatos ao farisaísmo, então, estão dentro da igreja mesmo, né? Os maiores estão dentro da igreja. Não vou dizer que não exista fora. Mas fora, eu nem acho que eles são fariseus. Eu acho que eles são ignorantes. É aquela pessoa que diz, vocês pecam muito, eu não peco. Teve uma pessoa que um dia falou isso para mim aqui na saída do prédio, ele estava esperando a esposa chegar, a esposa me chamou para apresentar, pastor, esse aqui é meu marido e tal. E aí eu peguei e convidei, falei, vem participar conosco, vem me visitar um dia desse. Ele falou, pastor, vocês oram muito. Eu acho que vocês pecam demais. Vocês pecam demais, porque vocês têm que vir aqui todo dia. Ele falou, eu não preciso. Eu não peco tanto assim. Ele viu isso como uma penitência, pastor. Na cabeça dele, o culto é uma penitência. Ele falou, eu não preciso de tanto assim, né? Eu falei, bom, o dia que você precisar, lembra de vir aqui. Amém. Então, assim, não dá pra você discutir com ele, porque tadinho, ele não sabe nada do que tá falando. Não sabe nada. É verdade. Agora, o crente dentro da igreja, que acha que é bom, ele sabe. Ele não é ignorante. Porque Jesus falou o quê? Se vocês assumissem, admitissem que são cegos, não teria pecado. Isso. Mas agora que vocês dizem que vem, agora o pecado Meu permanece. Pai do céu, Deus tenha misericórdia. Sério isso. Revelação. Apesar que eles eram cegos.
Jesus disse, Mas não cegos se guiando enxergavam cegos. como tais. Mas eles não se viam Eles como não cegos, se viam. então eles são julgados como quem vê. Jesus. Pastor, tem participação aqui no bloco Veja a Graça. Vamos então colocar um irmão que ele está dizendo que não consegue enxergar a graça. Eu imagino que ele é o tipo de irmão que diz assim, mas onde está a graça? Aonde está a graça na minha vida? Então, roda a vinheta e eu leio a participação dele aqui agora. Olá, pastora Luiz, o meu nome é Carlos. Eu gostaria de ver a graça na minha vida. Olha só, está com dificuldade. Estou com uma empresa, mas como ver a graça em alguma situação? Né? E o Carlos, pastor, né? Isso aqui é porque é um comentário resumido, mas ele quer inclusive identificar o que é graça e o que é juízo durante o dia a dia, na vida dele. Será que tem como identificar algo que seja graça? Bom, vamos entender por partes, né? Ele está dizendo que gostaria de ver a graça. Então, primeira coisa, a graça de Deus já se manifestou do céu. Cristo já desceu da glória, se fez homem, viveu sem pecado, morreu na cruz e pelo seu sangue perdoou os seus pecados, te livrou da ira de Deus e na sua ressurreição te deu nova vida. Então, você tem que começar por aí. Então, é porque as pessoas acham que graça é assim, é permissividade. Deus agora deixa você fazer tudo. Não, graça é Cristo, é a sua obra, são os benefícios dessa obra. Então, se você não viu isso ainda, filho, você não vai ver graça. Se você não viu isso, você não vai ver o resto, ok? Uma vez que você vê isso, vai ter alguns resultados na sua vida. Então, primeiro, você viu a graça na cruz, você viu a cruz. Romanos 5 diz que Deus prova que nos ama pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Então, se você vê a cruz, você já vê uma coisa: eu sou amado. E olha, quando você entende que é amado, olha, coisas boas já começam a acontecer na sua vida. Glória a Deus. Já vem paz, já vem descanso. Sua expectativa a respeito do futuro muda, não é? Porque Você adquire fé, né, pastor? Não só e fé. segurança. Segurança, por quê? Segurança também. Porque se você desconfia que ele não gosta muito de você, qual que é a sua expectativa? Ele vai ficar irado. Vai pesar a mão. Ele vai pesar a Qualquer mão hora na minha dessa eu cabeça. tô- Agora, quando você entende que ele já provou que me ama, Meu Deus. então isso já muda em você. Você está vendo a graça. Então tudo é a partir de Cristo, não é verdade? E aí você fala, mas como é que eu estou passando por situações tão difíceis? É porque as circunstâncias não definem o amor de Deus por você. O que define o amor de Deus por você é que ele já provou na cruz. Ele enviou o máximo, ele enviou o melhor, ele enviou o único filho que ele tinha. E te deu, e você era inimigo de Deus. Então Deus já fez. É aí que está a prova do amor. As circunstâncias, elas mudam. Hoje chove, amanhã faz sol. Hoje eu posso estar, às vezes, passando por uma dificuldade financeira, amanhã eu estou com dinheiro sobrando. As circunstâncias mudam. Aí fica parecendo que o amor de Deus também oscila. Não é verdade? É igual Porque nós oscilamos também, né, pastor? e as circunstâncias. Então, agora eu estou passando por uma seca terrível. Ah, acho que Deus não sei o quê. Não, Deus te ama, você é amado. Começou a chover. Ah, o céu me favoreceu. Eu devo ter feito alguma coisa boa. Não fez, não. Você continua do mesmo jeito. Só que o amor não muda. Amém. Entendeu? Então, você tem que aprender a saber que é amado no inverno e no verão, no dia e na noite. Amém. No dia da seca e no dia da chuva. Amém. Pastor, isso aí promove uma diferença muito grande, uma clareza assim evidente para aqueles que acham, eu não gosto de rotular, mas vamos chamar de legalistas, né, que acha que graça é permissão, é concessão, né? Graça é libertação. de Libertação, condenação. libertação. Mas, acima de tudo, compreendendo a obra de Cristo. Tudo a partir da obra de Cristo. Mas você sabe, as pessoas que veem, que interpretam o amor de Deus e a ira de Deus pelas circunstâncias, elas também, quando elas se tornam pregadoras, elas viram condenadoras. Porque todo mundo que está passando por um problema tem pecado. Elas viram amigos de Jó. Pois é. Tem pecado na sua vida. Ah, mas eu não vejo pecado nenhum. Então foi hereditário. Seu pai, sua mãe, seu avô, alguém pecou aí. Alguém Porque tem então alguém tem que ser a causa daquilo ali.
Esses dias alguém me mandou uma mensagem, um post, na verdade, mas eles mandam no WhatsApp. E aí é uma pregadora muito conhecida no Brasil, e ela dizendo, vocês estão vendo aí, a maior seca que já teve, né, aqui na nossa região, aqui do Goiás, Minas. Maior seca. Aí ela diz, você sabe, basta ver na Bíblia, no Velho Testamento, toda vez que faltava chuva, era o quê? Ira de Deus. Eita. Então ela falando o quê? Os crentes têm que arrepender. Isso é pecado na vida da igreja, né? Então, assim, como é que você discute com alguém assim? Você não discute. O único problema é que eu não sei se vocês acompanharam, mas 2021 e 2022 foram os 2 melhores anos para a agricultura. Choveu Soja bombou, milho, aquele negócio poderoso. Mas você não viu nenhum pastor dizendo esse povo brasileiro é santo. Meu Deus, que povo santo, para ser abençoado desse jeito. Entendeu? Você não viu. Aí, de repente, o povo virou pecador. Quer dizer, os caras de 2023 para cá, eles decaíram. O Brasil virou mais pecador. Aí Deus fala, agora não, agora eu tô irado. Quer dizer, eles não mudaram. As pessoas são as mesmas, Pastor, cometendo os mesmos pecados, mas aí, aquele momento é muita bênção, no outro momento, não. Então, é óbvio que não tem nada a ver com Deus essa história. que foi o Rio Grande do Sul foi condenado, né? Meu Rotulado Deus do céu. agora por essas enchentes. Eu vi evangélicos falando coisas horríveis, não é? Não, é porque o Rio Grande do Sul é onde mais tem religiões espiritualistas, é onde o governador é homossexual, é onde não sei o quê. E aí fica parecendo que o Rio Grande do Sul é mais pecador do que Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás. Então, nós somos abençoados aqui em Goiás porque nós somos bons. Quer dizer, isso é tudo conversa de hipócrita, entendeu? Legalista, que acredita que a bênção de Deus, ela é pelo seu merecimento. Meu Deus do céu, esse pessoal não vai cair em si nunca, entendeu? E É só lembrar que não há nenhum que é bom. Só Deus é bom. Não há. Só Deus é E bom. vou te ser franco, se Deus for ficar irado hoje com o ímpio por causa do pecado, ele vive debaixo da ira o tempo inteiro. Entende? Mas existe uma graça comum dada ao ímpio hoje. E a oportunidade do evangelho estendida a É o todos. ano aceitável. É o né, ano aceitável do Senhor. A ira virá, mas não chegou ainda. Pastor, e como lidar assim? Eu acho que tem um grupo de pessoas muito grande dentro da igreja, de irmãos mesmos, que eles acreditam que crer dessa maneira vai formar e levantar e criar muitos crentes, né? Libertinos que não vão temer cometer o pecado, né? Isso é outra coisa que prende as pessoas no legalismo, na meritocracia da performance espiritual. Por quê? Por causa de um conceito errado. Você sabe, conceitos são coisas importantes. Quando você tem um conceito errado, uma crença errada, isso afeta às vezes sua vida e a vida dos outros. Qual que é o conceito errado que esses pastores têm? É que você só vai ser fiel debaixo de medo, ameaça, entendeu? Ninguém vai ser fiel no dia bom, no dia feliz. Você só é fiel quando o pau quebra. Entendeu? Esse é o entendimento. E aí, o que eles fazem todo domingo? Ameaça o crente. Então, qual que é a primeira ameaça que eles fazem? Você está pecando, você vai perder a salvação. Aí o cara já fica com medo. Total. Aí depois, esse está pouco, ele fala, não, olha, é o seguinte, a ira de Deus vem sobre você. Deus vai pesar a mão na sua vida. Cuidado! Aí o cara vai embora com medo de novo. Aí chega no domingo e ele fala o seguinte, o diabo está ao seu derredor. O diabo vai te pegar, porque você não é fiel, entendeu? Aí ele vai embora assustado. Então ele tem medo de Deus, ele tem medo do diabo, ele tem medo de tudo. Desse jeito é muito ruim ser crente, pastor. Não dá, Viver uma vida meu Deus dessa do é céu. angustiante, Meu né? Deus do céu. Tá ruim, mas angustiante. parece que piorou. Né? Aí o pastor pensa que esse cara, ele vai ser mais fiel. Mas é um engano. É um engano. Esse é o tipo de gente que quando começa a pecar, o que ele conclui? Já tô aqui mesmo. Exatamente. Aí ele Agora, Tô na lama aprofunda no pecado. Mas aquele que é amado, aquele filho amado, quando ele começa a fazer algo que desagrada o seu pai, ele não quer afundar. Não quer. Ele quer parar, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não vou. Entendeu? Você não pode amar aquilo que você tem medo.
Não tem jeito. Isso é um conceito óbvio. Essa frase é maravilhosa para encontra, entendimento. você não encontra mulheres apaixonadas por baratas. Exatamente. Entendeu? Porque elas têm medo. Se você tem medo, você não ama. Quando você tem medo, você quer distância. E aí muitas pessoas não conseguem entender por que os crentes oram tão pouco. Mas você vê, na nossa igreja ora bastante. Ora, Verdade. muito, graças Sem a querer Deus. falar que são melhores do que ninguém. Claro. Mas por que maior parte das igrejas os crentes não querem orar? Porque você evita ficar perto de quem você tem medo. Olha isso. Você evita conversar com quem você acha que você tem dívida. Então, por que o pastor todo domingo fala que a pessoa está em dívida com Deus? Quando você tem dívida com alguém, você evita a pessoa. Imagina. Você não vai acreditar, pastor, que se você tem dívida com ele, você tem a possibilidade de pedir alguma coisa e receber. Não tem jeito. Como é que você vai orar? Pra que vai orar? O Rigonato, eu devo para ele 1 milhão. Quando eu vejo o Rigonato vindo dali, que eu tô devendo, não paguei, não tem como pagar, eu vejo ele vindo dali, eu desvio para cá. Eu quero fugir do contato, porque eu tenho dívida. Agora, eu tô precisando de mais dinheiro emprestado. Eu vou ter coragem de pedir para ele? Não vou, porque eu não acredito em graça, não acredito que o Rigonato é gracioso, entendeu? Aí eu fico na necessidade, sem fé para poder receber, e fico sem comunhão. Porque a dívida quebra a comunhão. Então você vê, essa abordagem ela produz distanciamento. Produz distanciamento, é não verdade. Produz proximidade. Assim, o senhor falou, sabe, pastor, Guilherme, uma vez, só para dizer que o senhor disse assim, se Deus colocou a doença, eu vou orar para Deus tirar, mas foi ele que colocou. Esse é um conceito comum, né? Que tudo que acontece é a vontade de Deus. Então, se tem doença, foi Deus que colocou. Então, você não deveria tomar remédio, não deveria ir no médico, porque se Deus deu, é algo bom. Você deveria agradecer. Deus não dá coisas entendeu? ruins. Mas ninguém faz isso. Todo mundo vai atrás de um médico para dizer, tira essa obra de Deus da minha vida. Pois né? Então, esses conceitos contraditórios é que às vezes até afasta a pessoa que está lá fora do evangelho, em vez de aproximar. E um texto, pastor, que edifica muito a minha vida, que eu aprendi com o senhor, desde a primeira vez que eu ouvi e tocou no meu coração, é Romanos 6,14, né? Que promove uma liberdade absoluta, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Isso é maravilhoso, essa é a liberdade. A graça não produz pecado, não. A lei produz. Pois é. Porque a força do pecado é a lei, diz Paulo. Então, pastor, em relação ao Carlos aqui, eu estava pensando, o senhor falou tanto da graça, porque ele não está conseguindo ver a graça, mas depois de tudo isso que o senhor falou, se o Carlos estiver nos ouvindo nesse momento, né, se ele não tiver, em outro momento ele vai ouvir, eu tenho certeza que ele vai começar a enxergar a graça agora, porque a graça é Cristo e tudo que o senhor falou aqui tão maravilhoso. E tem algo que o Anísio mandou também, que tem tudo relacionado, né? Por isso que eles estão juntos aqui. Pastor, como reconhecer a graça em momentos de fracasso? O senhor estava explicando, né, pastor? Então, reconhecer a graça em momentos de fracasso. Aqui, fracasso, eu estou concluindo, né? Imaginando que ele está falando de fracasso moral, né? Caiu no pecado. Aí como é que eu posso ter graça no pecado? Mas esse é o único lugar que você pode ter graça. Verdade. No dia que você acerta, você não precisa de graça. Exatamente. No dia que você acha que você é bom, que você está forte, que você é maravilhoso, você não vai precisar da graça. Que dia que você vai precisar da graça? É o dia que você fracassa. Esse é o dia de você crer na graça. Esse é que é o problema. Tem gente que acha que é bom demais para ser verdade. Deus não é bonzinho desse jeito, não. Vocês estão passando a imagem errada de Deus. Como que está passando a imagem errada de Deus? Qual que é a imagem de Deus? A imagem de Deus não é algo que nós imaginamos, pensamos na nossa cabeça humana. Não, Deus mandou o seu Filho, Cristo, e Ele é a exata expressão de Deus Pai. Você quer conhecer a Deus? Olha para Cristo. É só ver. Então, Cristo é bom? Meu Deus do céu, a bondade dele você vê no Evangelho. Entende? Todos que vieram a ele foram curados. Não teve nenhum que ele falou, não vou te curar hoje não, volta amanhã. Ou algum outro que ele falou, não vou te curar não, porque essa doença está sendo boa para você. Ou algum que ele disse, olha, primeiro vai lá resolver sua vida de pecado, depois você volta para eu te curar. Quer dizer, nenhum, o Senhor curou todos. Glória a Deus. Quer dizer, e esse pessoal era todo mundo santinho? Não.
E mesmo assim ele curou, não é? Curou até os ingratos, né, pastor? Pois é. Até os leprosos ingratos. Até os ingratos foram curados, né? A mulher pega em flagrante adultério, não foi condenada. Então, assim, você quer conhecer a Deus? Leia o Evangelho. O Evangelho é Cristo, expressão exata de Deus. Eu admiro muito, pastor, a dimensão e o tamanho da graça de Deus, que esses exemplos que o Guilherme citou, o senhor mencionou, mas a mulher samaritana, meu Deus, ela era tipo assim, um foco de problema conjugal, estava no 6º relacionamento conjugal e Jesus oferece para ela uma água, se ela bebesse, jorraria para a vida eterna. Pois é. Mas o que é interessante é que o Senhor chega, ao invés de oferecendo, ele chega pedindo. Chega para ela e fala, me dá um copo d'água. Deus é humilde demais, né? Demais. Que ele podia chegar dizendo, você não sabe quem eu sou. Se você soubesse quem eu sou, você ia aproveitar a chance e pedir uma benção para ele agora. O Senhor é humilde. Ele é Deus. Ele chega pedindo água. Ele chega pedindo água. É demais. O ponto de partida é a humildade, né? É a humildade do Senhor maravilhosa. Eu vinha conversando com o Marcos Mota aqui na escada, que eu vinha ali no carro pensando, né? Eu mesmo me fiz uma pergunta. Se eu fosse Jesus, para quem eu apareceria primeiro depois da ressurreição? Sim, porque o Senhor apareceu para Maria Madalena, para os 2 discípulos no caminho de Emaús, né? E eu fiquei pensando, eu sou uma pessoa ainda, preciso muito de Deus. Eu apareceria para Pilatos. Primeiro. Antes o senhor respondeu de madrugada. Aqui a mesma de madrugada. De madrugada eu ia entrar pela porta fechada e dizer, lava a mão de novo, vê se você for homem. Eu faria isso. Você foi avisado pela sua mulher. E o segundo que eu ia era Caifás. Você falou de Caifás também. Caifás seria o segundo. Falou, rapaz, você falou aquilo, agora eu quero ver você. Entendeu? Mas Jesus não apareceu para esses caras. Caifás, será que você nunca leu nas escrituras? Você é ignorante demais. Somos sacerdote estúpido. Mas olha eu aqui. Então, eu né, que tenho a mentalidade de super-herói, né, desse tempo moderno, eu queria chegar nesses caras, mas Jesus é humilde. Ele aparece para Maria Madalena chorando na beira do túmulo, né? Pastor, Meu Deus, que graça. Eu estava lembrando aqui desse versículo de Hebreus, capítulo 6, né? 4, versículo 15, 16, a respeito da pergunta do nosso irmão aqui. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Essa palavra confiadamente é na hora que você realmente não tem muita coisa para oferecer. Nada, não tem nada. Não tem nada para oferecer. Totalmente desarmado. É confiadamente, junto ao trono da graça. Para quê? A fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E que ocasião é essa? O dia do fracasso. O dia do fracasso. Não é o dia da vitória, é o dia do fracasso. Lembrei disso quando eu vi essa participação do nosso irmão. É o dia que eu mais posso ser servido pelo perdão de Deus, né? Exatamente. Maravilhoso. Glória a Deus. A palavra de Deus. Nossa conversa está tão boa que eu vou fazer um intervalo e eu volto com áudio de um ouvinte. Tem um ouvinte aqui dizendo que o patrão dele obriga ele a trabalhar todos os domingos. Vamos entender. Está dizendo assim, pastor, como é que eu consigo viver na graça dessa forma? Na volta a gente ouve esse áudio. Pastora Luiz está aqui no Escola da Graça Cast, trazendo para você a revelação da palavra. Participe também conosco lá no Instagram do pastor, @aloizioasilva, ou também no portal escoladagraça.com. Sai daí, a gente já volta. Olá, queridos irmãos. Não é novidade para quem me segue quanto eu valorizo a palavra de Deus e procuro ensiná-la em detalhes e com paixão, porque eu creio que a mensagem do Evangelho ela nos salva, abençoa e transforma. Então, com esse encargo, eu criei a plataforma Ethos Academy e recentemente mudamos o nome para Escola da Graça, onde eu já liberei mais de 1.500 conteúdos entre pregações. Então não importa se você é um filho maduro ou imaturo, a graça de Deus está sobre você, filho. Mentorias, estudos bíblicos, cursos, não somente meus, mas também da minha esposa, pastora Márcia. Então esse processo espiritual, ele está acompanhando todo o desenvolvimento natural da criança. E de pastores convidados. Além, obviamente, de todas as nossas conferências e capacitações.
Aqui é o lugar onde o Senhor Jesus foi, como diria, exprimido. Então aqui foi o lugar onde ele suou gotas como de sangue. Aos domingos, às 8 da manhã, você pode ter acesso a mim na aula ao vivo, pelo Zoom, que eu faço para responder perguntas exclusivas para os assinantes. E para que você tenha acesso a tudo isso, resolvi tornar ainda mais acessível e deixar com preço bem menor por tempo limitado. Então entre agora na escoladagraça.com e nós nos encontraremos lá. Escola da Graça Cast, hoje você que está nos acompanhando, é toda quarta-feira. Você que não tem acompanhado semanalmente, marca aí na sua agenda, quarta-feira, logo após o programa Na Companhia da Palavra, nós temos essa conversa com o pastor Aloísio Silva, pastor que está aqui nos estúdios da Vinha FM, acompanhado do pastor Rigonato, pastor Marcos Mota, e nós falamos de um áudio de um ouvinte no bloco anterior, perguntando ao pastor. Então o pastor, muito gracioso, já que ele está na Escola da Graça, né? Ele vai colocar 2 áudios hoje, nós vamos dar um espaço maior para que os ouvintes participem. Então, vamos ouvir o primeiro. Olá, pastor Aloísio. Como posso viver a graça se o meu patrão me obriga a trabalhar aos domingos, me impedindo de ir aos cultos? Olha, a primeira sugestão é você deve ser membro da igreja do pastor Azaf. Na igreja dele o culto é segunda. É mesmo? Eles não têm culto domingo. O culto é segunda-feira à noite. Interessantíssimo, né? Mas é muito ruim para quem estuda, faz faculdade à noite, né? Eu acho que não é bom para todo mundo. Então, essa pergunta tem dois lados para você olhar, né, na minha opinião. Primeiro, você é obrigado a trabalhar nessa empresa? O seu salário é tão bom assim que você não consegue achar um outro emprego? Né? Quer dizer, você não pode reclamar do que você permite. Você não foi surpreendido, você foi avisado, você sabia que tinha que trabalhar domingo. Agora você está reclamando, então não faz sentido, ok? Mas o segundo lado da pergunta, que eu acho que é o que você está querendo colocar, é que domingo é um dia sagrado. Sim. Domingo é um dia sagrado. Então, como é que eu vou trabalhar no dia sagrado? Então, hoje, na Nova Aliança, não existem dias sagrados. Todo dia é dia. Agora, é claro, você sabe, os muçulmanos, eles santificam a sexta-feira. Os judeus e os adventistas, o sábado. E os cristãos, o domingo, porque o domingo é o 8º dia, que simboliza um recomeço. Eu acho que é o melhor ter um dia da semana de descanso para a gente cultuar a Deus. Na sua vida pessoal, pode ser qualquer dia. Pode ser segunda, terça, quarta. Mas tem que ter um dia de descanso. Acho que esse é um princípio bíblico. E é para o seu bem. Deus não ganha nem perde nada com o seu descanso ou trabalho. Deus quer te abençoar. Você tem que descansar, né? E desfrutar da sua família. Agora, eu penso que não só por causa da tradição, da cultura, o domingo é o melhor. Porque já é o dia que nós cultuamos a Deus. Mas hoje em dia as pessoas têm uma ideia, eu não preciso de ter um dia para cultuar a Deus, porque o meu culto é onde eu estou. Se eu estou jogando bola, eu estou cultuando. Se eu estou no shopping... A minha vida é um estilo de vida que adora a Deus. Se eu estou no shopping ou na academia, então eu estou... Mas é mentira, você não está coisa nenhuma. Você pode fazer tudo para a glória de Deus. Paulo diz, seja comer, seja beber, faça tudo para a glória de Deus. Mas Paulo não diz que isso é culto. Culto só é quando você para tudo e você fala, agora eu vou adorar a Deus. Isso é culto. É algo exclusivo, é um momento exclusivo, específico. Por isso é importante você participar do culto na vida da igreja. Porque você sai do seu ambiente normal, comum, e vai para um ambiente onde o único alvo é adorar a Deus. Isso é sim importante. Isso é sim importante. As pessoas encaram a participação do culto como sendo uma obrigação religiosa, porque elas acham o seguinte, elas acham que o pastor quer obrigar o cara a ir no culto para ele dar oferta, porque o pastor é um ladrão inveterado, né? É um negócio assustador. Não, eu não quero que você venha ao culto por um benefício que a igreja vai ter. Não, é você que vai ter. Você vai embora diferente. Você vai embora mais cheio de vida e mais leve das suas pressões. Então, o cultuar a Deus tem que ser parte da sua vida.
eu acho que um trabalho que te impede de cultuar a Deus como você gosta, você deveria pensar nas possibilidades de mudar. Mas se eu não quiser mudar, tudo bem. Você Mas pode uma cultuar coisa outro dia da semana. Uma coisa ele pode fazer, orar para que Deus possa abençoá-lo de alguma maneira. Sim, ou claro. com outro emprego, ou então com o próprio patrão chegando na conclusão que não é necessário ele trabalhar no domingo. Se ele orar, Deus resolve a vida É dele. isso. Pastor, e pessoas que, diferente desse irmão que está preocupado, né? Então, está demonstrando um encargo por querer fazer da maneira certa. Mas outros irmãos falam, não, onde eu estiver, no momento que eu estiver, não preciso de ir ao culto, né? Não preciso. Mas isso é um conceito errado, um conceito equivocado, não é? Porque colocaram na cabeça que culto público é uma atividade religiosa, entendeu? Ele não é religioso. Mas é um equívoco. Você Palavras precisa, claras, desnecessário. você precisa sim cultuar a Deus. Se você não quer ir em uma igreja, reúna 2 ou 3, diz a Isso é Bíblia. um congregar, né, pastor? Você precisa da comunhão dos irmãos e cultuar junto com os irmãos. Se você acha que as igrejas que existem são todas religiões, que você é uma pessoa que está muito acima disso, então reúna com 2 ou 3 na sua casa, mas cultue a Deus. Não caia nesse conceito equivocado de que tudo que você faz é culto, porque não é. Tudo que você faz pode ser para a glória dele, mas não é necessariamente culto a ele. Perfeito. Pastor, tem um outro áudio aqui, e essa é uma ouvinte, que ela está colocando algo especial, está pensando que não é perdoada por Deus. Vamos ouvir. Pastor, eu já pensei em tentar contra a minha vida. Fiquei muito triste com isso e gostaria de saber. Deus me perdoa por ter pensado isso, pastor? Aleluia, né? Esse é o tamanho do perdão. Não existe pecado tão grande que o sangue não possa perdoar. Amém. E nem tão sujo que não possa purificar. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí que mora o problema, né? Muitas pessoas acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo, por exemplo, é isso aqui, é ter pensamento suicida, né? Homicida pode, suicida não pode. Se tiver um pensamento de matar o vizinho, é perdoado. Mas se você quer se matar, Deus fala, não, isso eu não te perdoo. Deus perdoa ele no trânsito todo dia, porque muitas vezes ele tem vontade Eu de matar entendo o alguém. conceito por detrás e no meio disso. Eles acreditam assim que a pessoa suicidou, não há tempo para ela pedir perdão antes de morrer. Por quê? Porque a ideia dessas pessoas é que os pecados são perdoados individualmente. E só se pedir perdão. E se arrepender muito, muito, muito tristemente, né? Então, uma pessoa que suicida e ela não se arrepende, ela fala, não, eu não quero viver mesmo não. Então não tem perdão para essa pessoa. Eu não quero aqui defender suicídio, Deus que me livre, Deus é um Deus de vida, Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém. Mas suicídio ou pensamento suicida não é blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é então blasfêmia contra o Espírito Santo, pastor? Então, Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 12. Ele faz isso, ele fala quando? Quando a rejeição dos fariseus, né, das autoridades, se tornou máximo. Qual foi o máximo da rejeição? Eles já tinham visto o morto ressuscitando, o pão multiplicando, já tinham visto milagres impressionantes. E no final eles tinham que dar uma explicação. Peraí, esse cara faz isso pelo poder de Deus ou não? Aí eles escolhem deliberadamente rejeitar Jesus e dar uma explicação conveniente dizendo que não, ele faz isso pelo poder de Beelzebul. Aí, baseado nesse texto, muitas pessoas interpretam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que é de Deus. Mas não é essa a ideia do texto. A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar Jesus de uma maneira tão consciente, tão deliberada, tão obstinada que não tem mais volta. Entendeu? Então, um crente não comete esse pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição consciente, deliberada, repetitiva à pessoa do Senhor Jesus. Por que que é o único pecado que não tem perdão?
Porque você está rejeitando aquele que perdoa. Exatamente. Só há perdão em Cristo. Aí você rejeita Cristo, não tem jeito para você. Não há alternativa para você. Agora, se você aceita Cristo, para todo pecado há alternativa. Há perdão. Compreendeu a lógica bíblica? Faz sentido. Pastor, tem um texto que eu gostaria de ler, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala assim, que é a condição dos que blasfemam contra o Espírito Santo. Olha, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus desmanda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso é uma coisa, rejeição é a blasfêmia. Entendeu? Eles entenderam a verdade, compreenderam a obra de Cristo e mesmo assim não queremos, né? Alguns usam expressões horríveis, tem gente que amaldiçoa, né? Já me mandaram vídeos assim impressionantes de pessoas blasfemas. Mas preste atenção, você que é evangélico, nascido de novo, um crente não comete esse pecado. Aleluia. Então fique em paz. O crente é tentado a muitos tipos de pecado, mas um crente não rejeita a Cristo. Um crente verdadeiro... Porque ele já aceitou a Cristo, Cristo já faz morada nele. Né? Então você não pode, pelo Espírito, negar o Espírito, não é verdade? Agora, o que acontece com muitos é que eles, não sei se já perceberam isso, eles afastam da igreja, mas eles não se tornam outra coisa novamente. Verdade. Eles apenas não estão na igreja. Mas se fala para ele, vão para aquele budismo, vão para aquele... Deus que me livre, entendeu? Então você vê que às vezes ele afasta da igreja, mas ele não afasta de Cristo. Ele sabe, né, pastor? Inclusive esse tipo de cristão afastado, ele é tímido, mas quando ele ouve alguém pregando, ele fala, não, irmão, eu sou cristão também, só estou afastado. Tem um pastor amigo meu que, na verdade, ele não é pastor mais. Ele virou empreendedor. Mas aleluia. E aí ele contando que no período em que ele teve um período afastado da igreja. E no período que ele teve afastado da igreja, o medo dele, porque ele vivia com medo, né? Deus vai pesar a mão, Deus vai acabar comigo, minha vida vai virar um inferno. Só que não aconteceu nada disso. Ele disse que começou a prosperar. Meu Deus. Prosperar, ganhar muito dinheiro. E aí ele conta que um dia ele estava no bar, assim, numa praça, e ele parou a caminhonete zero dele, os amigos, todo mundo de carro chique e tal. Isso lá no interior do Pará. E aí passou o pastor, né, com a esposa sentado na garupa da bicicleta. Passou o pastor e os caras resolveram zombar do pastor. Zombar do pastor. E aí você vê, ele que estava afastado da igreja, ele levantou e falou, vocês deveriam lavar a boca para falar desse homem. Porque ele é verdadeiramente rico, vocês são miseráveis. Ele defendendo. Mas ele não estava na igreja. Isso ele me contou. Depois ele começou a me ouvir na internet e foi para uma videira. Glória a Deus. Mas ele contando, quer dizer, estava afastado da igreja, mas ele tinha temor. Não brinca com o pastor, não fala mal dele, não, é ungido. Né? Pastor, uma coisa que eu acho que vale explicar, né, a compreensão da apostasia, né? Tem muitos que acham que o crente estava ali fiel, mas tem a possibilidade, era de Deus, nascido de novo e se apostata da fé. Então, apostasia, ela é um conceito, para você compreender, você precisa de ter clareza do conceito de conversão. Então preste atenção, o conceito dos apóstolos de conversão é que conversão é um processo. Não é algo que acontece instantaneamente. Você vai sendo persuadido da verdade até que chega um ponto em que você decide. Na hora que você decide, acontece o novo nascimento. Exatamente. Então preste atenção, querido ouvinte. O novo nascimento é um instante, um momento. Mas a conversão é um processo. Então a pessoa começa a ouvir, às vezes está frequentando a igreja. Ela começa a ouvir,
ela vai achando interessante, ela tem questões, o pastor vai respondendo, até que chega um dia em que ela é confrontada. Você quer ou não? Você reconhece ou não que Jesus é Deus e Salvador? Aí ele, nesse dia ele fala, eu reconheço. Aí ele é salvo. Mas ele às vezes está frequentando a igreja um tempão. Entendeu? Mas tem gente que chega nesse ponto e retrocede. Ele não nasceu de novo ainda, mas ele está ouvindo, está aprendendo. Chega no ponto ele fala, não creio que Jesus é o Salvador. O que isso acontece? É o retrocesso, ele volta. Entendeu? E a palavra apostasia significa isso, abandono, retrocesso. Mas não é o retrocesso de quem converteu, é de alguém que estava na porta, mas não entrou. Estava no processo. O grande exemplo é Hebreus capítulo 6. Né? Hebreus capítulo 6 fala o quê? Que era um cara que tinha provado o dom celestial, tinha sido iluminado, né? Ele tinha experimentado os poderes do mundo vindouro, mas caiu, voltou para onde? Para o judaísmo. Isso é apostasia, entendeu? E nesse sentido, a apostasia não é algo que se aplica só a um crente dentro da igreja, se aplica ao próprio mundo. O mundo, Por quê? Porque o mundo também, ele vem passando nos últimos 2000 anos por um processo de compreensão do evangelho. Entendeu? Mas agora estamos vivendo um tempo em que o mundo, todo o sistema educacional, a mídia, abandonou. Deus não é mencionado. As coisas de Deus não são mencionadas. O que isso está acontecendo? Apostasia dos últimos dias. Estão abandonando o entendimento de que há um Deus. E vai chegar um ponto tal em que Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Qual fé que ele estava falando? Fé nele. Exatamente. Quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar alguém que crê? Entendeu? Segundo Paulo, não. Quando ele vier, o mundo já terá apostatado completamente do entendimento de Deus. Então você fala, mas o mundo não era salvo. Não, mas ele nesses 2000 anos, tem ganhado o entendimento. Verdade. E se tornado cada vez mais indesculpável. Mas abandona. Então, o problema é que as pessoas aplicam isso para o crente, né? Não, o crente, a vida inteira aqui, mas um dia ele fala, não quero mais Jesus, não quero ir para o céu, quero ir para o inferno. Não tem ninguém que faz isso. Quem que faz isso? Nem o diabo quer ir para o inferno. Não quer. Entendeu? Não quer. Mas tem gente que acredita nisso. É uma coisa muito doida, né? Eles não acreditam assim, pastor, você mencionou Hebreus 6, né? Especificamente Hebreus 6:4, fala que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Isso é muito forte, né? E dá um entendimento que ele era cheio do Espírito. Que ele tinha um Espírito. Que tinha um Espírito. Mas não é, né, pastor? Não é. Quando você vai num culto, você participa. Porque o Espírito Santo Espírito está Santo ali, está lá, está você, trabalhando. Você pode ser curado. Pode receber coisas Você dele. pode bênçãos. Você está endemoniado, você é liberto. Uma pessoa que é endemoniada e ela é liberta, ela experimentou o poder do Espírito Santo. Mas não quer dizer que ela foi salva. Ela só foi liberta. Ela tem que se converter depois. Né? Então, é preciso ler a palavra de Deus com precisão. Não pode ler assim de maneira qualquer. Né? Procurar dar o significado devido a todas as palavras que são colocadas no texto. Amém. Então, a apostasia é de fato um conceito polêmico. Polêmico. Da maneira que o senhor falou, ficou muito claro. Muito claro. Eu acho claro também. E, inclusive, pastor, nas nossas participações aqui, o pessoal, inclusive, está perguntando sobre vários termos. Esse, com certeza, entrou aqui para um corte, né? Já vamos reservar. E eu acho que combinou com o programa passado, porque nós estamos falando todo o programa sobre essa questão da fé simples. Então, não precisa ser complexo, mas tem que fazer essa passagem, tem que entrar na fé e o processo precisa acontecer. Tem aqui o bloco da perspectiva da graça. Nós vamos comentar uma notícia da perseguição do evangelho. É algo que acontece todos os anos, mas as notícias são escassas sobre isso. Não por menos esse portal, que é o portal Guia-me, ele pega notícias que não são, vamos dizer assim, do mainstream, não estão aí nas grandes redes de informação, mas acontecem todos os meses. Vamos então ler a notícia, a manchete, coloca para nós na tela aí, enquanto eu leio. Cristãos sofrem ataque de parentes muçulmanos por liderarem reuniões de oração na Somália.
Um ex-muçulmano está sendo perseguido por uma família islâmica radical por ter aceitado a Jesus no seu país, a Somália. Enquanto ele liderava um culto na sua casa, os parentes o agrediram pela 3ª vez. O fato aconteceu em julho e novamente no dia 5 de outubro deste ano. E aí está colocando aqui várias informações sobre o Mohamed Abdul, que é esse cristão que se converteu ao cristianismo e perdeu aí o convívio com a sua família, está sendo perseguido. Pastor, nós temos igrejas em países perseguidos, é uma realidade desse povo, né, pastor? É uma realidade que, como você mesmo disse, você não vai ouvir ou ler na mídia tradicional, porque isso é completamente ignorado. Mas o que eu vou te dizer é verdade, o cristianismo é a religião mais perseguida do planeta. E quando eu falo cristianismo, não estou falando só de protestante, não, estou falando de católico também. Católicos também são perseguidos. Hoje, a perseguição maior, ela acontece nos países muçulmanos, onde a conversão é um crime, você se converter é um crime, os parentes têm direito legal de matar, o pai pode matar o filho que resolveu se batizar, porque isso é considerado uma coisa contra a família, contra a honra. Então, você vê, é uma coisa complicadíssima, é um lugar complicadíssimo. Então, muitos cristãos são mortos todos os anos. Eu vou te falar um dado de 2023, eu não sei esse ano ainda, mas em média 200 mil pessoas são mortas. São mortas por causa da fé cristã. É impressionante. Então, mas é principalmente nos países muçulmanos. Na China há uma perseguição enorme contra as igrejas. O governo realmente mudou a sua política. Hoje, para você ter uma noção, todos os você sabe que tem a igreja underground, que é a maior parte, que é a igreja que acontece, né, escondida, e tem a igreja oficial, que é monitorada pelo Estado. Essas igrejas oficiais hoje, elas não podem ter uma cruz na porta, nem no telhado, que é comum no Oriente. Que é uma identificação, né? Foi proibido. E agora é obrigado cada igreja no seu salão de reunião ter uma foto bem grande do presidente da China. Meu Deus. Entendeu? Que coisa impressionante. Isso é uma agressão muito grande. Não é? Mas há perseguição na Coreia do Norte, há muita perseguição, até mesmo em países da América Latina, na Venezuela, na Nicarágua. Tem imagens, né? Você pode pesquisar aí na internet, do presidente expulsou do país as freiras. Freiras de 70 anos de idade. O que elas podem fazer de mal? Elas são cordeirinhos. Mulheres que largaram tudo na vida para seguir Jesus. Nem um antecedente de qualquer crime, não, né? Não quer cometer crime contra ninguém, pelo contrário, elas estão dando a vida por uma causa. Exatamente. E aí tem um governo completamente maligno que persegue freirinhas de 70, 80 anos de idade. É inacreditável, mas isso realmente acontece, isso é um fato. É um fato. Agora, estou falando de martírio, né? Mas perseguição acontece em todo lugar. Em alguma medida, às vezes na empresa, às vezes órgãos públicos aqui no Brasil, eles perseguem sim o segmento evangélico, dificultam a vida das igrejas. Então, em vários níveis, nós enfrentamos oposição e resistência, mas isso faz parte da fé. Nós não reclamamos. Paulo disse, é um decreto divino, todos aqueles que quiserem seguir a Jesus piedosamente serão perseguidos. E Jesus disse, quando você for perseguido, tende motivo de toda alegria, exultai, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Viu, pastor? O senhor falou aí da perseguição e morte de cerca de 200 mil cristãos por ano, né? Eu fiz uma consulta, sem querer fazer merchan, mas fazendo para você entender que isso é reconhecido, né? Eu fui no G1 e pesquisei se realmente existe esse número de pessoas que são executadas por seguir o evangelho, por serem testemunhas do Senhor. E o site G1 falou, realmente, o segmento cristão é o mais odiado da terra. E eles deram um número que é a metade, 115 mil pessoas. Que deve ser desse ano. Que deve ser
desse ano. Que é número de guerra, né? 115 mil mortos por causa do evangelho. Por causa da fé. Meu Deus. Só porque você creu em Jesus. E não fazem alarde sobre isso, né, pastor? Não, ninguém fala nada. Eu estou surpreso de encontrar isso no G1. Porque não é algo que faz parte do noticiário. Né? Mas também não vai mudar, porque nós estamos numa guerra espiritual. Essa é a realidade. Mas o fato de divulgar, pelo menos fortalece a fé dos irmãos. Né? Mas o diabo não quer fortalecer a fé de ninguém. Né? Pastor, tem uma história que o senhor viveu. O senhor esteve no Paquistão, abrindo ali uma igreja. E eu me lembro dos vídeos que chegavam aqui no Brasil, do senhor, inclusive, dizendo do milagre, que o senhor chegou a orar por muçulmanos ali que reconheceram que fizeram errado, porque chegaram a ameaçar os nossos irmãos lá da nossa igreja, no Paquistão. Sim, mas não foi assim um arrependimento assim muito, né, como eu vou dizer... genuíno. De bom grado. Porque nossa igreja, lá que nós abrimos, fica na região pobre, já é um país pobre. Sim. É que a gente não tem ideia do Paquistão, é um país pobre, mas a gente está trabalhando com a periferia da pobreza. Então é com os pobres dos pobres, são os Dalits, são aqueles mais marginalizados. E o que acontece? Nessas regiões muito pobres, é como aqui no Brasil, tem os donos, aqueles caras que mandam. As milícias. Exploram os como se fosse milícia. Então tem um cara que é o dono ali, nada acontece sem autorização dele. E o que acontece? Nós estávamos lá com a igreja funcionando, inclusive como uma escola. Estamos ainda, mas a gente estava num outro prédio. E aí começou a crescer. E um dia, homens com porrete na mão, vizinhos, eles simplesmente entraram e disseram: olha, vocês vão sair daqui, não queremos vocês aqui, e no sábado, domingo que vem a gente volta e não vamos respeitar nem mulher nem criança. Meu Deus. Então o pastor ficou com muito medo, ligou para mim, eu falei: então vamos sair daí, né? Vamos poupar e guardar os irmãos. Hoje nós estamos construindo lá. E aí o que acontece? O pastor, ele falou para os irmãos: não guarde ressentimento, vamos orar, abençoando essas pessoas, elas são cegas, né? Não sabem de nada. E ele então foi conversar com o dono da região lá, porque então eu falei para ele que nós iríamos então construir um prédio da igreja lá. Só que para construir também o cara tem que autorizar. Aí o cara falou: mas por que vocês estão querendo construir? Vocês já não estão reunindo? E aí o pastor contou a história. E aí o manda-chuva lá falou: não, esse negócio não está certo, não. Mandou chamar os caras. Olha. E falou para eles: é o seguinte, chamar os que ameaçaram. Domingo que vem vocês vão lá na igreja pedir perdão para os irmãos. Que é isso? Vocês não vão fazer nada disso. Quer dizer, o cara, você sabe, sempre tem aquela história do cara cortada. Cara cortada. Vocês já ouviram essa história? A história do cara cortada é naqueles salões do Velho Oeste, né? Chegou um cara e sentou na cadeira. E aí o barman falou: mas você vai sentar aí? Ele falou: eu vou, não pode não. Ele falou: não, porque essa cadeira do cara é cortada. Se ele chega, você tá aí, você tá perdido. Você não tem medo, não? Ele falou: rapaz, eu tenho medo de quem cortou o cara cortado. Esse é que é o perigoso. Esse é que é o perigoso. Então, o que aconteceu é que o coronel lá, o manda-chuva, né, que corta a cara dos caras cortados, deu ordem. E no domingo seguinte eles foram e pediram desculpa. Que é isso? E aí, quando eu fui no Paquistão, pra gente... a gente tem essa coisa, né, de colocar pedra fundamental, aquelas coisas. Nós já tínhamos feito um muro cercando o lugar. E aí o pastor convidou esse cara que é o que manda na região. E o cara pediu oração. Ele é muçulmano. Eu não sou entendido de muçulmano, eu não sei como é que é o costume deles, mas depois o pastor me explicou. Então ele pediu oração, falei: prontamente, vou orar por ele, e pus a mão sobre ele. Pus a mão no peito dele e tal, orei. E o pastor disse que entrou em pânico. Meu Deus. Ele falou: hoje nós não saímos vivos daqui. Porque você não toca no muçulmano, você é impuro. Né? Você não toca no muçulmano, ainda mais para orar. Você não faz isso, né? E aí, quando eu acabei de orar, ele agradeceu, ficou visivelmente assim, tocado. E o pastor falou: olha, Deus fez um milagre grande demais aqui hoje. Porque não era pra gente sair daqui hoje desse jeito. Meu Deus, que perigo. Porque a gente não sabe, né? Mas graças a Deus a igreja lá tem avançado. Amém. Há muita morte de cristão no Paquistão. Sim. Perseguição. Muita perseguição. Perseguição de morte. E na né, Índia pastor? também, né, pastor? Na Índia. Na Índia também tem.
É que a gente pensa que o hinduísmo não tem os extremistas. Tem também. Tem até entre os budistas. É mesmo? Tem muito monge violento. Não sabia. Na Tailândia, em muitas regiões, eles perseguem os cristãos. Meu Deus. Tailândia, Laos, Vietnã, essa região toda. Pastor, nós estamos abrindo igreja em que países dessa região da Ásia? Dessa região nós estamos no Paquistão, estamos no Bangladesh e estamos na Índia e Nepal. Dubai também, né, pastor? Não, esses 4 é dessa região, né? Porque tem uma religião ali muçulmana ou hinduísta. Agora nós chegamos no Japão, mas é uma igreja de brasileiros. Sim. Brasileiros, descendentes de japoneses, mas brasileiros. E nós tínhamos um trabalho em Dubai, esse nós paramos. Não estamos mais com o trabalho lá. Então, hoje são esses. Pastor, eu acho que até uma oportunidade boa. No Egito, o senhor tem um testemunho com um pastor que tem uma grande igreja lá, né, de mais de 5.000 irmãos, porque as pessoas pensam que essa perseguição, né, li a notícia aqui do Guia-me, a pessoa pensa, não, mas é vez ou outra. E no Egito tem uma história incrível de um jovem que o pai envenenou a comida dele. Ixi, mas tem histórias demais. A igreja é do pastor Samer Maurice. E é um pastor abençoado, um homem de Deus, e é uma igreja com mais de 10.000 membros. E fica bem na Praça Tahrir, lá no centro do Cairo. Onde teve aquela revolução aquela vez. 2010. Então, ali a gente vê como realmente a coisa funciona, não é? Eles têm apartamentos espalhados na cidade, a igreja tem. Por quê? Porque quando algum muçulmano se converte, ele tem que esconder. Então eles têm esses apartamentos que são como abrigos. Nem os membros sabem onde são os apartamentos. Ninguém sabe. Entende? Só o pastor e a sua equipe. E aí eles guardam esses novos convertidos. São perseguidos de morte, pastor? De morte. E é o seguinte, uma vez nós perguntamos para ele, porque ele esteve aqui em Goiânia, na nossa igreja, e ele perguntou para ele, pastor, como é que é na sua igreja essa coisa de consolidação? Aí ele falou, não, a gente não tem isso lá não. Mas as pessoas, elas vão para a igreja, não tem problema de sair. Eles falam, não, isso não existe lá. No dia em que você fala, eu sou cristão, não tem mais volta para você. Acabou sua vida. Por quê? Porque você vai ser perseguido. E pode até ser morto. E mesmo que não seja perseguido, o próprio vizinho, que é muçulmano, não aceita mais você retroceder. Você tem que permanecer. E é muito interessante isso, porque eles demoram para se batizar. Então, aqui no Brasil, a gente batiza pessoas, às vezes, com um mês na igreja. Lá, não. Lá, as pessoas demoram muito, porque elas têm que chegar ao ponto de estarem preparadas para morrer por Cristo. Então, aqui no Brasil, no dia do batismo, as pessoas falam um versículo, né, alguma coisinha. Lá, não. Lá ele pega o microfone e diz, eu estou aqui para batizar, porque agora eu estou pronto para morrer por Cristo. Então, às vezes demora 2, 3 anos para se batizar. E o batismo, porque ele é um divisor de águas para quem está de olho neles. O muçulmano não se importa de você ir no culto. Tá. Ele diz, não, ir no culto é bom, vai lá, você vai ser abençoado. Ele não se importa. Mas se você fala, vou batizar, aí o pau quebra. O que é isso? Porque o batismo que é o divisor de água. É a expressão exterior, né? Ou seja, eles entendem melhor o batismo do que muitos cristãos aqui. Pois a seriedade do batismo, né, pastor? E essa história que você mencionou é verdade, né? É a história de um irmão novo convertido que testemunhou que quando ele se converteu, ele demorou para batizar muito tempo, né? Por fim, ele se batizou e resolveu contar para o pai dele. Falou, vou contar para o meu pai logo de uma vez, porque aí o resultado vem. E aí ele contou para o pai dele, pai, agora eu sou cristão. O pai dele falou, não, meu filho, você está certo, pode seguir esse caminho. Esse caminho é de Deus. E ele ficou perplexo, né? Ele falou, mas como assim? O senhor concorda? Ele falou, não, eu descobri que é de Deus, porque eu coloquei veneno na sua comida 3 vezes e você não morreu. Meu pai amado. Ele tentou matar o filho, envenenado, e o filho não morreu. Cumpriu Marcos 16. E aí ele concluiu, é de Deus, falou para ele. Meu pai. Então, essas histórias miraculosas naquela região hoje é muito grande. Quer dizer, tem muita perseguição, mas tem também histórias assim impressionantes.
Glória a Deus. Pastor, nós vamos caminhar para o final do programa, então. Tivemos aqui 1h04 juntos. Realmente, hoje a revelação fluiu numa velocidade diferente. Foi impressionante. E para você, ouvinte, que está acompanhando, lembre-se de participar, ok? Esteja conosco, não fica só recebendo, também pergunta, deixa Deus te usar para poder receber do nosso pastor Aloysio aqui a palavra da graça. Bom, no último bloco a gente tem sempre o Isso Tem Graça, e hoje nós temos uma fábula aqui que o pastor pode comentar da ovelha e do pastor. Vamos ver o que é que a produção separou para nós. Roda a vinheta. Bom, pastor Aloysio, está aqui um resumo do que é a história da parábola da centésima ovelha, né? Nós temos até música cantando essa história, mas essa fábula aqui em especial fala de uma ovelha que olhou para além das montanhas e o olho brilhou, pensando, tem pastos mais verdes do outro lado da montanha que o meu pastor não visualizou, e a ovelha, enfim, se perde, passa o tempo até o dia que o pastor a encontra. E no final aqui a ovelha arrependida finalmente conclui: o lugar onde eu estava sempre foi o melhor lugar, só eu que não percebi. Será que nós temos irmãos assim, pastor, como a centésima ovelha? Tem. Essa é a história que Jesus contou, né? Ele contou a parábola da ovelha perdida. E a parábola era essa, né? Tinha um homem que tinha 100 ovelhas. E um dia, final da tarde, certamente, ele foi contar, faltou uma. E aí Jesus disse que ele largou as 99 e foi atrás de uma que se perdeu. A mentalidade de Deus, de Cristo, nunca é comercial. Porque se eu tivesse 100 ovelhas e perdesse uma, eu não ia largar 99. Eu ia dizer o quê? Perda de 1% é aceitável. Tá dentro Logo as ovelhas vão ter crise e essa é uma margem do prejuízo. A margem aí tá bom, 1%. As empresas todas têm inadimplência aí de 5 a 10%. Não, 1%. É a mentalidade comercial. Mas Deus não é assim. Ele deixou as 99 e foi atrás daquela única, né? Diz a Bíblia que quando ele achou, pôs no ombro, trouxe de volta, chamou os amigos e fez uma festa. Quer dizer, ele não fez uma festa pelas outras 99. Ele fez a festa só por aquela safada. A teimosa. A safada quer dizer, a que menos merecia ganhou festa, não é? Então, o que a gente tem que entender aqui é o seguinte: a graça de Deus é justamente para quem não merece. Você fez a bagunça. Você que resolveu seguir um caminho ali escuro. Você que se perdeu do pastor, né? O pastor poderia dizer: você está querendo fazer a coisa errada, vou deixar você sofrer para aprender. Ele poderia, mas ele falou: não, vou buscar, vou trazer de volta. Esse é o espírito da graça, é o espírito do Senhor. Amém? E olha o amor dele, né? É individual, né? Ele não está preocupado com a coisa coletiva, né? Massificada. Não, é um por um, cada um tem um nome. A Bíblia fala que ele chama as estrelas pelo nome. Você fica olhando os astrônomos, não consegue dar nome. Eles põem números. É 35B18. É o número da estrela. Mas a Bíblia fala que Deus chama cada uma pelo nome. Deus dá nome. Porque ele trata individualmente. Né? E uma coisa importante nessa história é a maneira como o pastor salva ou resgata a ovelha. Porque, veja bem, ele poderia resgatar com mau humor. Ele poderia encontrar com ela e falar: você não vale nada. Eu estava indo dormir, jantar, tive que parar tudo para vir aqui atrás de você. Quase perdo tudo que eu tinha. Olha o risco que eu estou correndo com as 99. Quer dizer, eu poderia fazer isso, Jesus não. Né? Então, é bom ser salvo assim? É bom ser salvo de qualquer jeito. Né? Até quando o pastor está com raiva, é bom ser salvo. Mas é muito melhor ser salvo com um pastor que tem um sorriso nos lábios, que olha para você com olhos de amor e fala: estava preocupado com você, eu vim atrás de você, não vou perder você. Quer dizer, a ovelha se sente amada. Então, querido ouvinte, o pastor não salva você de má vontade. Ele salva você com alegria. Amém. Ele vai atrás de você para
consertar a bagunça que você fez, e foi você que fez, mas ele não faz isso contrariado com você, revoltado com você. Ele faz com amor. Essa é a graça de Deus. Aleluia. Pastor, uma dessas 99 poderia pensar o contrário. Não é justo. O que é igual mas o graças a Deus, pródigo. Graças a Deus, graça não é justo. Exatamente. Se Deus fosse ser justo, não era gracioso. Exatamente. A graça é a coisa mais louca que existe. Porque o que diz lá em Romanos 4, né? Versos 4 e 5, né? Para aquele que trabalha, o salário é dívida. Mas para quem não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, justificar ímpio, vamos ser francos, quem justifica ímpio pela madrugada? Só Deus. O ímpio só apronta, só faz contra ele. Mas ele crê o que vai receber sem trabalhar, essa fé lhe é atribuída como justiça. Então, isso é loucura. Falar isso é revoltante. As pessoas ficam revoltadas, né? Muitos ficam com raiva de mim. Não fica com raiva de mim, não. Ouça, calma. Tem graça para você eles querem também. encontrar lógica com a mesma mentalidade humana na graça. Mas não e tem. Não tem. A graça é loucura. Loucura. E outra coisa, a ovelha que ficou entre as 99 pode dizer: então, se eu vier a me perder, o pastor vai me buscar dessa forma, sem eu merecer. Pode também pensar isso. Glória a Deus. Ouvinte. Agora você sabe, tem Diga, um livro do Salmo 23, e muito antigo. Talvez você já leram esse livro, que o autor diz que lá no Oriente, quando uma ovelha é muito teimosa e fica saindo do rebanho, o pastor quebra a perna dela. Eita, essa história é famosa. Não, tem um livro realmente que fala isso. Eu já perguntei para os guias lá em Israel, eles nunca ouviram falar disso. Tá vendo? Por quê? Porque a ovelha custa caro. O pastor não sai quebrando perna de ovelha porque perde o valor da ovelha. Ela recebe, inflama, né? Dá uma granguena. Eu até consigo imaginar a cena, né? O pastor encontrando a ovelha e dizendo para ela: olha, isso vai doer mais em mim do que em você. Com certeza não. Nenhuma delas Deus quer jamais ouvir isso. faria isso, né, pastor? Mas é essa a mentalidade. As pessoas estão esperando que Deus vai vir para quebrar ela. Meu Deus do céu. Vai vir uma praga, vai vir agora uma doença, vai acontecer algo muito ruim, porque você fez isso aí. A mão de Deus é mão de graça, né, pastor? Não é mão de peso. De condenar. Não sobre os filhos, né? Não sobre os filhos. Você se tornou filho, não tem mais ira sobre você. Mas a ira de Deus virá um dia, mas não sobre nós. E essa ira é pela rejeição ao filho deles. Exatamente. Exatamente. Glória a Deus. Deus, eu saio desse programa me perguntando, eu não sei como, mas eu sei que eu serei abençoado com o amor de um Deus tão bondoso, né? Glória a Deus. Pastora Luiz, sempre uma honra nós temos esse encontro semanal. Que programa! Deixa eu agradecer aqui. Pastor Rigonato, até o próximo programa, Escola da Graça Cash. É muito bom participar desse momento, é muito edificante ouvir o pastor Aloysio, né? E entender o amor de Deus com essas nuances, né? Com essas, acho que é a multiforme sabedoria de Deus que revela para nós a maneira dele múltipla, né? De manifestar a sua graça. Uma honra estar com o pastor Aloysio, dessa vez também com o pastor Marcos Mota. Pastor Marcos Mota, até o próximo programa Escola da Graça Cash, pastor. É muita alegria para nós, né, participar e ouvir sempre o pastor Aloysio. Sempre gratidão muito no nosso coração. Mas uma coisa eu queria comentar a respeito, já na minha despedida, pastor, é saber o quanto o senhor ensina sobre aprender a cortar adequadamente a palavra. Porque muitas dos problemas na mente das pessoas é que elas não cortam a palavra adequadamente, né? E o senhor faz isso com maestria, realmente, muita revelação do Espírito Santo, abençoando a vida de todos nós. Glória a Deus. Tá vendo aí, ouvinte, por que o pastor Luiz é sempre rodeado de homens e mulheres cheios do Espírito? É alguém que flui na palavra. Pastor, obrigado. Sempre uma honra passar essa 1 hora com o senhor, e hoje foi ainda melhor. Superamos a 1 hora, até porque quando a revelação vem, ninguém escolhe nada, né? Pastor, muito obrigado. Eu que te agradeço, pastor Guilherme Rigonato. Isso é uma bênção na minha vida. Me agradeço aqui o pastor Rigonato, pastor Marcos Mota.
que esses irmãos, eles ficam levantando a bola para eu chutar, né? E o senhor é artilheiro, marca gol. Eles estão aqui para me abençoar. Eu sou abençoado. Agradeço demais a Deus pela vida desses homens de Deus. Aleluia. Amém. Não deixe, ouvinte, de continuar nas quartas conosco, mas tem gente que não está acompanhando esse programa e você vai enviar. Entra lá no YouTube do Pastor Luísio, compartilha o link desse programa e tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Lembrando que você acessa todas as palavras de domingo do pastor no escoladagraça.com e também siga-o no Instagram para ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Vinha FM no Escola da Graça Cash. Forte abraço, semana que vem nós temos esse encontro marcado com o nosso pastor. Até lá.